Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma pregadinha. É uma pregadinha, afinal de contas, mas damos continuidade à nossa série Cartas à Igreja, onde estamos estudando. Vocês já estão familiarizados com a introdução. O que vocês estão achando dessa série? A gente começou ela e já cobrimos algumas epístolas, mas tem muito chão pela frente. Para mim tem sido muito interessante, tem sido um bom estudo, tem sido muito edificante. Mas o que vocês têm achado desse estudo, dessa série consecutiva nas segundas-feiras? Deixe a gente saber, mas a gente vai até o final. Então, capítulo 12, a visão de Paulo. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser que em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Evito Não, perdão, a gente tem que fazer um parênteses aqui. Essa é engraçado. Se eu estivesse me gloriando, eu não estaria errado, porque eu sou fé. Paulo figura. Mas eu evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo diz, eu me vanglorio na minha fraqueza. Ele é muito franco a respeito dos seus desafios também, das suas fraquezas e do quanto ele sofre. Você vê que Paulo não é um popstar, ele é um discípulo de Jesus. E o que eles encontram nesses super apóstolos são celebridades, são pessoas incríveis, de bom status social, pessoas admiráveis. E a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. A gente vê algo que eu gosto muito, eu escutei o Ruslan falando isso, então é um canal em inglês que é muito, muito jóia. Eu vou até deixar aqui para você que procura boas coisas para assistir em inglês, o canal dele é extraordinário. Mas uma vez eu escutei ele falando que do mesmo jeito que Israel, no passado, olhou para outras nações e falou, a gente quer um rei igual a eles. O plano de Deus não era que ele tivesse um rei como as outras nações. Moisés até escreve sobre isso em Deuteronômio, ele deixa uma instrução. O dia que Israel disser para si, queremos um rei para nós como as outras nações, que esse rei não venha multiplicar para si, que ele tenha sempre a lei do Senhor junto com ele, para ficar lendo, e que ele não venha multiplicar para si cavalos, ouro e mulheres. Faltou só um parênteses dizendo, sim, Salomão, estou falando com você, mas tem essa advertência desde lá de trás que mostra, não era o desejo do Senhor, embora ele soubesse que isso ia acontecer. E eles queriam um rei como as outras nações. Semelhantemente, a gente age assim no meio cristão, quando nós queremos levantar para nós celebridades como as outras nações. Como o mundo tem celebridades, às vezes a gente quer celebridades gospels, o que não faz sentido, porque um discípulo de Jesus sincero, ele não ia se tornar uma celebridade. Então a gente tem que pensar nisso. Para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Quando agimos no conhecimento de nossas limitações e damos espaço para a graça do Senhor nos mover, é que estamos caminhando na nossa verdadeira força dentro da nova aliança. De novo, tudo que nós fazemos é pela graça de Deus e para a sua glória. Ele continua no versículo 11, fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Está dizendo, eu não queria agir desse jeito, mas vocês não me deram escolha. Eu deveria ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoem-me esta ofensa. Agora eu estou pronto para visitá-los pela 3ª vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que eu os amo tanto. Devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso.
No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está inscrito. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperava. Temo que haja entre vocês brigas, invejas e manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. E continua no capítulo 13. Essa será a minha terceira visita a vocês. Toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas que para vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos, e vocês são fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. E o Deus de amor e a paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Esses últimos 4 capítulos, a gente vê bastante Paulo procurando essa reconexão com a igreja de Corinto. Ele vem dizendo para eles, eu não vou poupar vocês. Esses pecados, esses escândalos que estão acontecendo aí, a gente vai conversar sobre isso. E as conversas vão ser pesadas. Mas ele já está adiantando questões difíceis para que quando ele chegue, não seja esse drama todo pessoalmente. Ele já está cutucando eles a respeito dessa reconexão para que ele que está buscando isso possa encontrar isso da parte deles também. E ele traz todo esse histórico dizendo, ei, eu sempre fui um pai para vocês. Não me troquem por esses tios legais que estão passando para explorar vocês e vão embora sem se importar com vocês. Na verdade, a gente vê que a igreja de Corinto está fazendo uma troca porque os outros não apertam eles como Paulo aperta eles. Eles mesmos dizem que as cartas do apóstolo Paulo são duras, mas quando ele está aí, ele não impressiona tanto. Então, a gente vê tudo isso acontecendo, e disso nós tiramos muitas lições para os dias de hoje. Primeiro, a gente está vendo um pastor, um apóstolo, lidando com a sua igreja local, uma igreja que ele plantou. E a gente sabe como era o estilo desse plantio de Paulo, onde ele ia, pregava o evangelho, arrebanhava uma comunidade que creu, e ia embora sem levantar um líder para eles. Eles ficavam ali nessa mútua edificação até que ele voltasse e identificasse quem estava pronto para liderar. Nesse tempo ausente tinha esse circuito, às vezes vinha Tito, às vezes vinha Timóteo, às vezes passavam outros, e eles vão recebendo pessoas que trabalham em nome do evangelho. Assim foi a visita de Apolo, a igreja de Corinto, mas a gente vê que também eles estão recebendo visitantes, como esses super apóstolos, que não são apóstolos, que vivem na base das aparências, que tentam dar essa carta toda e ficar se vangloriando como alguém que são pessoas que são importantes, e Paulo está lembrando eles que, apesar dessas incoerências, esse desconforto eles passam pelo amor, porque no amor nós lidamos com o desconforto do confronto para o verdadeiro crescimento. Nós precisamos estar cercados das pessoas que vão falar não só o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Eu tenho um amigo que diz que palavra boa
boa não é aquela que a gente sai feliz com o pregador, mas é aquela que a gente sai triste com a gente mesmo, né? São as palavras que iluminam as nossas áreas de fraquezas para que nós possamos crescer, né, de maneira saudável. Então, nessa advertência final à igreja de Paulo a Corinto, eu gosto de olhar e sondar o meu coração, porque nós percebemos como, né, um espectador externo, a gente sente a dor de Paulo, pensar o quanto perrengue ele passou para ir plantar essa comunidade, para depois ser rejeitado por eles, porque ele está pegando firme com eles para o próprio crescimento deles, né? A gente, expectando, né, como espectador, né, olhando isso, a gente sente a dor dele, né? A gente vê como ele tem razão nessa indignação, mas muito fácil é identificar essa culpa nos outros. O que nós realmente precisamos fazer é olhar para as nossas próprias vidas e sempre se certificar de que não estamos agindo como os corintianos, como né, a igreja de Corinto, nessa imaturidade, né? O que você faz quando você é confrontado no seu caminhar, né, na maneira como você está vivendo? Amados, eu já precisei levar umas boas puxadas de orelhas, né? Teve vídeos que foram deletados desse canal por deslizes, né, da minha parte, no meu ensino. E eu sou grato que eu tenho uma comunidade de homens e líderes maduros, né, que vão me fazer prestar contas pelo que eu falo. Eu sou grato por isso, porque o lugar de alguém que ensina é temeroso. Se eu faço um de vocês tropeçar, o Senhor Jesus vai cobrar isso, né, rigorosamente da minha parte. Então, né, tudo isso levamos com muito temor, precisamos cuidar para não nos tornar esses que não querem passar pelo desconforto, né, que nos leva ao crescimento, porque se somos poupados do desconforto, também somos roubados do crescimento. Então, né, precisamos saber receber de bom grado as críticas, os apertos, as palavras de confronto, entendendo que como igreja precisamos dessa mútua edificação que leva ao amadurecimento. E amados, dito isso, né, ficamos aqui com a epístola de 2 Coríntios. A gente tem esse momento muito diferente da primeira, onde, né, parece que na primeira epístola Paulo está muito preocupado com essa orientação, né? A teologia de 1 Coríntios é densa, né? Tem os puxões de orelha, vários puxões de orelha nas áreas que a igreja de Corinto estava dando trabalho, né? Mas ela vem trazendo muita clareza. A segunda, né, a gente já sente que ele está lidando mais com essas questões internas e esses dramas do que está acontecendo, né, do que simplesmente, né, aprofundando eles no conhecimento. Embora, obviamente, a gente tem coisas riquíssimas, a gente viu aqui, né, semeadura e colheita, a gente viu aqui, né, um pouquinho de soteriologia, né, o estudo da salvação, a gente vê aqui diversos princípios indispensáveis, né, para a vida da igreja. Mas uma das lições centrais que experimentamos lendo essa epístola à igreja de Corinto é que nós precisamos ter maturidade e passar pelas questões difíceis para que possamos crescer. Fica aqui o meu encorajamento para você. Saiba ser ensinável, saiba ter sua orelha puxada, né, de maneira humilde, de maneira mansa, para que você possa crescer e amadurecer na sua fé. Deus te abençoe, né? A gente se vê por aqui na próxima epístola, onde a gente vai começar a densa carta à igreja de Roma, né, a carta de Paulo aos Romanos, e vem paulada. Deus abençoe, até o próximo vídeo, a gente se vê por aí.